Abra as vossas Bíblias no livro de João. Evangelho de João, capítulo 3. João 3,16. Diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho, no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. A Bíblia diz, Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente vê aqui que Deus amou o mundo, né? De uma maneira tal que a gente não compreende. Não dá para a gente entender o tamanho do amor de Deus por nós, que transcende gerações, né? Mas você vai pensar em amor, o que é amor? Sabe, eu entendo amor, o que está escrito em 1 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 4. Sabe, está escrito lá, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Amor não se ressente do mal, não se exaspera, não se alega com injustiça. É uma série de qualidades do amor, né? Deus é assim. E o princípio de Deus é amor, porque o próprio Deus é amor. E Deus, quando criou o homem para amar Ele. Criou como filho, para conversar com Ele. A Bíblia diz em Gênesis que no final da tarde Deus ia ao jardim do Éden conversar com Adão. Falava com ele. Falava assim como nós estamos falando. E Adão conversava com Deus. Mas depois que houve a entrada no pecado do mundo, houve a desconexão direta com Deus. Deus, então, afastou do homem. Na realidade, não foi Deus, né? Foi o homem que afastou de Deus. Que Deus criou o homem para amar Ele, para ser amado pelo próprio Deus, e para viver em paz. E o diabo usou de artimanhas para destruir tudo isso aí. Ao ponto que em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus, quando olhou ao mundo e viu a tamanha maldade, que o pecado havia se alastrado de uma forma tão grande, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E foi lá que, graças a Deus, ele olhou e viu um varão chamado Noé. E foi assim que, né, Deus selou uma aliança com Noé, e só fez o propósito daquela arca para que fosse salva a família de Noé e as gerações de diversos animais, uma diversidade de espécies, até então naquela época, naquele local, para que nem todos fossem destruídos, mas sim aqueles que eram maus. E depois disso, Deus jamais, desde que Deus criou o arco-íris, sabe, a aliança, onde Deus disse que jamais Ele destruiria o mundo de novo. Então, veja que Deus
criou o homem para viver num padrão de conduta que ele próprio criou. Um padrão de santidade, longe do pecado. E o homem se afastou de Deus. Mas o amor de Deus, que é tão grande, fez dele criar um plano de resgate para o homem. Sabe, Deus criou algo, formas, para que nós não vivêssemos mais subjugados ao pecado, escravos do pecado. Porque uma vez que o homem pecou, se tornou escravo da própria natureza, que é pecaminosa. O pecado entrou, houve a corrupção do espírito do homem, que não comanda mais, então o diabo, a Bíblia diz que age na carne. E a carne conduz o homem ao inferno, ao pecado, à destruição. Mas veja que o amor de Deus, mesmo olhando para a terra e vendo toda essa destruição, essa perdição de condutas e ações, e de intenções e desejos, e tudo mais que transcende, que vem da própria alma do homem, Deus amou o homem na sua própria dificuldade, na sua corrupção de valores e de princípios do próprio Deus, e criou um plano para nos salvar. Sabe? Tudo isso baseado no seu próprio amor. Então, a Bíblia diz em 1 João 4,9, que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Sabe, Jesus é a ponte. É a ponte que liga o homem a Deus. Uma vez eu vendo na TV, ele passou um programa e um certo homem lá disse assim, ó, muitos caminhos levam a Deus. E ele foi citando os caminhos que levam a Deus. Mas ele não citou nenhuma vez Jesus. E eu fiquei pensando aqui, ele falou, esse homem nunca leu a Bíblia. Porque vários caminhos conduzem a Deus. Só tem um caminho que conduz a Deus, que é Jesus, nada mais conduz a Deus. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus saiu lá do céu. Saiu da sua natureza de glória, de autoridade, que sempre existiu. E se fez um homem. Fez um homem como nós. Sujeito às mesmas tentações. Sujeito às mesmas induções malignas e da própria natureza do homem. Porque há induções que são de Satanás. Satanás induz o homem a fazer uma série de coisas. Mas há outras que não é o diabo. É a tua própria natureza que conduz a isso. Gálatas 5:22 fala o quê? Que os frutos da carne e o fruto do espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Por quê? Porque a natureza do homem o empurra a fazer uma série de coisas erradas, totalmente contrárias às vontades de Deus, à vontade de Deus. E Jesus veio fazer essa ligação para quebrar esta escravidão, porque o homem é escravo da sua natureza. Para ele não ser escravo dela, ele tinha que sair dela, mas não tem jeito. Você é escravo da sua natureza, a não ser que você entregue sua vida a Jesus. Então, quando você recebe Jesus, o Espírito de Deus lhe traz autoridade novamente para subjugar a lei da escravidão, que é a lei do pecado, que conduz você à morte. Uma vez Jesus entrando na sua vida, esse caminho de destruição, até então, traçado para você, é quebrado. Então Deus te restitui a autoridade, te restitui a força para mudar a sua trajetória.
O homem sem Jesus tem uma trajetória direta para o inferno. E ele é escravo dela. Não importa quantas faculdades ele faça. Não importa quanta sabedoria ele tem. O caminho dele é só um, direto para o inferno. Mas quando Jesus entra, essa trajetória é quebrada. Então restitui o homem a autoridade. Restitui o homem a força do seu espírito, através da ligação com Deus, por Jesus Cristo. O que acontece? Vivíamos numa lei que era mais forte do que nós. E essa lei nos subjugava. Antigamente, a escravidão, existiam leis que autorizavam a escravidão. Então, as pessoas nasciam. E o filho do escravo podia dizer assim, olha, eu não pedi para nascer aqui nessa favela, ou nessa senzala. Não pedi para nascer aqui. Eu queria ter nascido na casa dos empregadores, dos patrões. Mas não adiantava, porque filho de escravo é escravo. A lei lhe subordina ao seu senhor. E assim era o homem. Uma vez que Adão pecou, todas as gerações subsequentes eram escravas da lei do pecado. Por força, por lei, da natureza do homem. Algo mais forte que impulsiona. E mesmo sabendo que é errado, o homem não tinha força para lutar contra isso. Paulo dizia isso. Que ele sabia que era certo. Mas ele via nos membros dele a execução da força de uma lei que era superior à vontade, à força dele. A lei do pecado. Que impulsionava a fazer as coisas erradas. Em Romanos 8:3, a Bíblia diz assim, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Abre aí, Romanos 8:3. Mas marca em João, para a gente voltar. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. É estranho isso aí, né? A gente lê de primeira vez assim, não entende nada. Paulo em Romanos fala muita coisa que é difícil de entender, tem hora. Mas o que Paulo está dizendo aqui, porquanto que fora impossível a lei, por que impossível? Porque a lei, como o pecado cresceu muito, Deus criou a lei através de Moisés, para que os homens seguissem. E a lei era um padrão de conduta com punições. Ele trazia punições a certas ações dos homens. Mas a Bíblia diz que o que for é impossível a lei. Por quê? A lei foi criada para corrigir essas ações pecaminosas do homem. Mas por que a lei não funcionou? Porque ela estava enferma pela carne. Por que enferma pela carne? Não obteve sucesso. A lei não obteve sucesso porque a natureza do homem é fraca. Ou seja, as pessoas conheciam o mandamento. Elas sabiam o que era certo, mas mesmo assim não conseguia guardar isso no coração e fazer. Então muitas pessoas, pela lei, eram condenadas. E a Bíblia diz que pela lei ninguém é salvo. Não é? Você já viu as leis brasileiras?
é uma infinidade de normas, instruções e de... Nem advogado sabe tudo, está lá. Entendeu? E ela é punitiva. Transgrediu um mandamento, tem uma punição. Mas mesmo assim, a lei não consertou. Então o que Deus fez? Entenda aqui que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Para quê? Para que ele fosse feito em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, um homem com a natureza pecaminosa, sujeito às mesmas corrupções, sujeito às mesmas induções malignas, sujeito às mesmas tentações, mas o Espírito era de Deus. E aí ele fez o quê? No tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Jesus, apesar de ser feito em forma de homem, não pecou. Venceu o diabo. E foi pregado na cruz para nos salvar. Por um homem entrou o pecado. Por um homem, o pecado foi tirado o domínio de sobre os homens. Então, hoje, não opera mais a lei. A lei que, olha, você mentiu, 5 chibatadas, tum. Não sei, a lei não... Eu não fico lendo muita lei, ela não vale muito agora, então, não fico, é muito grande a lei. Mas vale, a gente tem que ler para saber como é que era. Mas hoje, você mentiu, o Espírito Santo toca-lhe no seu coração. E aí você faz o quê? E pede perdão a Deus. E quando você pede perdão a Deus, Deus te perdoa. E esse pecado é cancelado. É como se você nunca tivesse feito. Mas também você não pode usar a graça como desculpa para viver pecando. Usar o favor de Deus para ficar insistindo no próprio erro. Deus perdoa você. Deus quer lhe ensinar como viver. Mas você também tem que se empenhar para viver com a forma que Deus quer. Mas Deus não me ama? Ele ama. Se Ele não amasse, Ele não tinha feito tudo isso. Tinha deixado a gente ir tudo parar no inferno. Mas não fez isso. Isso que Deus fez, mandando Jesus, isso custou caro para Ele. Isso não foi barato para Deus, não. Imagina você, sentado ao trono de glória, junto com Deus, à direita de Deus. Junto com Deus, na criação de todas as coisas. Então, de repente, desce aqui na terra, entra num corpo limitado, sujeito a uma série de limitações e tentações. Agora tem que dormir. Antes nunca dormiu, agora tem que dormir. Antes nunca comeu, agora tem que comer. Porque se não comer, fica fraco, morre. E depois ainda, sofreu uma série de chibatadas e humilhações e foi exposto em público, pregado numa cruz, que era uma das piores mortes que existia na época. Só as piores pessoas iam parar na cruz. Sem ter feito nada. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Efésios 1 diz que Deus usou a suprema força do seu poder para ressuscitar Jesus, arrancar ele lá da mansão dos mortos. E o trouxe de novo à vida. Até então, restituída a autoridade, a vida, no corpo. E depois ele ressuscitou. E foi aos céus. Está sentado à direita de Deus. Mas você não pode esquecer que Deus, nunca podemos esquecer isso, que Deus é o maior amor que existe na face da terra. Não existe mais nada no universo. Amor tamanho por nós próprios. Amor de Deus por nós próprios, eu digo.
Mas esse amor, esse cuidado, esse desejo de ensinar, de te ajudar, de te levantar, de te fortalecer, de te amar, isso tem data para acabar. Tem data de validade. Sabe, você vai no supermercado e compra lá um Danone, não compra? De vez em quando põe na geladeira, tem que ir lá olhar a data da validade, porque depois que vence, estraga, não serve para mais nada. O período da graça também tem data de validade. E o duro é que não vem escrito. O dia que vence. Então, qualquer hora, Deus vai tocar, mandar que as trombetas sejam tocadas. Então, Jesus vem aos ares buscar o seu povo. E para aqueles que não forem o seu povo, vai se cumprir o Apocalipse. Então Deus deixa de ser o maior amor, o Salvador, para se tornar o maior terror, o terror supremo, para os filhos da desobediência e para o diabo. Entenderam? É por isso que Jesus veio morrer aqui na terra, para você não triar esse destino, para você viver com Deus, para você ser salvo por Ele. E quando as trompetas tocarem, se você estiver aqui ainda, você ir aos ares. Aos ares. Encontrar com Jesus no céu. Filipenses 2 diz que ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Ele é o Filho de Deus para a glória de Deus Pai. Filipenses 10, 2, 9. Ainda, isso não se cumpriu totalmente. Mas quando as trombetas tocarem, quando tudo terminar, Jesus pisar aqui de novo, que vai pisar, mas não vem mais com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vem fazer justiça. Então, os que ficarem vão ver o tamanho do poder e da glória que ele tem. Sabe, Deus é tão bom. E a Bíblia diz que em Salmo 91, que 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, sem que nada nos atinja. Por causa que os seus exércitos celestiais são poderosos. E eu sempre, quando falo de Deus, gosto de pensar como Isaías 37. Alguém já leu Isaías 37? Quando Senaqueribe chegou às portas de Judá, o rei Ezequias, e proferiu blasfêmias contra Deus e contra Judá. A Bíblia diz que um homem, um anjo, matou 185 mil homens num arraial de frente do reino de Ezequias. Um anjo. Imagina quantas legiões não há no céu. Esse é o nosso Deus poderoso. E ele pega tudo isso, essa força, esse poder criativo, tudo, e coloca à sua disposição. Sabe? À sua disposição. Tem um versículo. 1 João 4,17. Abre aí. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste. Quando você tem comunhão com Deus, Deus aperfeiçoa nele o amor, dele em você. Você começa a crescer em amor. E quando você cresce em amor, você começa a manifestar o que é amor de verdade, que está escrito em 1 Coríntios 13, versículo 4, 5, 6 e 7. Vai ficando assim. E a Bíblia diz
Como Jesus foi nesse mundo, a gente também passa a ser. Jesus amava as pessoas, curava as pessoas, não é? Ensinava as pessoas. E Jesus tinha autoridade, subjugava os demônios. Então você começa a ficar assim, mais parecido com Jesus. Você é cristão não é por causa de nome, não. É porque quando você começa a servir a Deus e ter comunhão com Deus, o que acontece? Você começa a parecer com Jesus, igualzinho. É claro que ninguém vai chegar como Jesus era. Porque ele era o próprio Filho de Deus, por mais que a gente tenha comunhão com Deus, a gente nunca chega igual a ele, mas vai ficando parecido. Parecido, sabe? Bem parecido. Faz as mesmas coisas, fala da mesma forma, manifesta o mesmo amor, os mesmos frutos. E foi para isso que Deus nos chamou. Para ser parecido com Jesus. Deus colocou a sua igreja, sabe para quê? Porque às vezes as pessoas oram, Senhor Jesus, eu preciso de Ti, me ajuda. Às vezes Jesus está ocupado lá no céu, manda as pessoas que estão aqui fazendo o seu mesmo papel, que somos nós. Aí nós é que vamos lá fazer o papel de Jesus, curar o enfermo, libertar as pessoas, ensinar, ajudar, levantar, recarregar as pessoas. Isso é a manifestação do amor de Deus em nós. Não é só o amor, mas é a manifestação dele aos outros. Manifestar o amor de Deus aos outros, ao mundo. É isso que Deus quer com você, que você seja aperfeiçoado. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz, em Colossenses 1:20, que está escrito assim, e que havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliado consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer no céu, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Ou seja, a morte de Jesus trouxe a reconciliação nossa com Deus. E não foi só isso. Ele nos entregou o ministério da reconciliação, para que através de nós, os homens fossem reconciliados com Deus. Você é o detentor das chaves do céu. Sabe, você anda com um molho de chaves. Aí você encontra uma pessoa, dá Jesus para ela, entrega uma chave. Essa é a chave da porta do céu. É só destrancar e entrar. Dá Jesus para ela, ela aceita, destranca e entra. Esse é o ministério da reconciliação. Nós somos os soldados de Deus aqui na terra. Foi para isso que Deus trouxe Jesus, para reconciliar os homens com Ele. E a Bíblia diz que Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. É por isso que as coisas de Deus são estranhas para o mundo, né? Você fala de Deus, o cara até, ele não gosta de sertanejo, você põe sertanejo, ele não incomoda, mas se você falar de Deus, pronto. Porque as pessoas que vivem no mundo, que vivem no pecado, elas têm aversão da luz. O próprio diabo os afasta de Deus. Mas aí está aí o nosso papel. Para destruir as obras do diabo, né? Quebrar essas cadeias nas pessoas. E através de nós, o Espírito Santo, alcançar essas vidas. Em João 3, o versículo 19, 18, fala que aquele que não crê em Jesus, já está aquele que crê, não é julgado. Você senta no trono diante de Deus, não para ser julgado, mas senta no trono diante de Deus para receber galardões. Sabe galardão? Prêmio. Olha, meu filho, você fez isso, fez aquilo, olha, tome prêmios aqui e tal, galardões. Mas aquele que não crê já está julgado. E a Bíblia diz que o julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E no 20 fala
que aquele que pratica o mal aborrece a luz. Aí ele faz o quê? Distancia. Um cristão, quando começa a se envolver com o pecado, ele começa a afastar. Um dos primeiros sintomas, ele afasta das coisas de Deus. Começa a afastar dos irmãos, já não tem muita comunhão. Porque essa palavra se cumpre. Quem manifesta a luz, quem vive com comunhão com Deus, se aproxima dos irmãos. Há uma união que traz ele próximo de Deus. Então, pessoas que vivem no pecado têm uma tendência a afastar. É isso que Jesus está dizendo. Então, nós temos que, todos os dias, passar a limpa a nossa vida. Falar, Senhor, será que eu estou da forma que o Senhor deseja? Será que meu padrão de vida, a minha forma de conduta é como as de Deus? Todo homem peca, mas Jesus veio aqui para perdoar o seu pecado. E não só isso, mas te aperfeiçoar em amor. Porque o aperfeiçoamento no amor traz os princípios bíblicos, os princípios de Deus para a sua vida, para serem manifestos através das suas ações, do seu comportamento, dos seus sentimentos. Amar as pessoas não é ações. Eu vou ajudar o meu irmão, vou dar comida para ele, Se isso não tiver amor, não vale nada. Eu dar comida para os outros sem nenhum sentimento no coração, nem ter desejo de aliviar os sofrimentos, não vale nada. 1 Coríntios 13 diz, se você entregar o seu corpo, ainda que você entregue seu corpo para morrer em favor do outro, não for por amor, não vale nada. Não serve para nada. Porque Deus olha o seu coração. E o seu coração só é aperfeiçoado em amor com a comunhão com Deus. Quando a gente fica muito próximo de Deus, o Espírito Santo começa a manifestar os frutos do próprio reino dele. Você tem à disposição, à sua disposição, quando você precisar e quiser, todo o aparato espiritual do reino de Deus. Você tem autoridade para expulsar demônios, tem poder para curar enfermos, tem poder para multiplicar financeiramente, poder para falar e os demônios saírem tudo e as pessoas te ouvirem, poder para consertar casamentos. Não você, mas o Espírito Santo de Deus através de você. Mas isso são aparatos de poder que trazem transformação, porque eles atuam no mundo espiritual. Mas isso só vem quando você ama verdadeiramente a Deus e começa a conversar com Ele, ter comunhão com Ele, me empenhar. Será que Deus está feliz comigo assim? Será que Deus está feliz comigo da forma com que eu estou hoje? Você já parou para pensar isso? O que será que Deus espera que eu faça? O que será que Deus espera que eu faça no meu trabalho? O que será que Deus espera que eu faça com os meus filhos, com a minha mulher, com o meu vizinho? Você sabe? Paulo também às vezes não sabia, não. Por isso que lá em Efésios 1:9 ele diz assim: desvenda-me o mistério da sua vontade. Num 17 ele falava assim, eu orava para o povo de Efésios, falava assim, Senhor, eu oro para que o Senhor dê espírito de sabedoria e revelação, no seu pleno conhecimento. E é isso que a gente tem que buscar. Desvendar o mistério de Deus para a nossa vida. Você às vezes não compreende o tamanho do amor. O quanto custou o sacrifício de Jesus a Deus para que você não fosse para o inferno. E a gente tem uma tendência a menosprezar isso. Você não pode menosprezar tamanha salvação que Deus proporcionou a você. Não menospreze tudo isso que Deus te deu. Mas você tem que se empenhar. Porque se você ficar lá, a paisana, de qualquer forma, mesmo tendo autoridade, tendo tudo, não vai usar nada. Não tem nada.
Tem cristãos que não têm nada, não fazem nada. A culpa não é de Deus, é que você não quis usar. Porque se você se levantar, falar, não, Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele me capacitou, então eu vou cumprir a vontade dEle aqui na terra. Então eu vou usar as armas espirituais que Ele me deu, eu vou louvar a Deus, vou ter comunhão com Ele. Faça isso para você ver. Não lhe dou um tempo, um dia, um mês, um ano, não sei. Compete a Deus isso. Se você não muda de vida. E se você não começa a trazer frutos sobrenaturais aonde você estiver. Faça isso para você ver se não faz a diferença no seu trabalho. Para você ver se você não faz a diferença onde você está, na sua casa. Mas para isso você precisa amar a Deus. Porque o amor de Deus para conosco é imenso. E esse amor nunca muda. Amém?